Olá, seja muito bem-vindo a uma viagem ao passado, com um olhar voltado ao presente e ao futuro da capital de todos os catarinenses. Um projeto inédito desenvolvido pelo Grupo ND para comemorar os 350 anos de Florianópolis, que tem impactado, mobilizado e também engajado toda a sociedade. Desde março, o Grupo ND tem produzido conteúdos multiplataforma, com temáticas que ajudaram e continuam impulsionando o crescimento da cidade. O que vamos deixar de legado para as futuras gerações de Florianópolis é o que vamos te mostrar neste programa especial. Na primeira reportagem, um assunto sempre polêmico, mas necessário quando se fala em rotina do dia a dia. Afinal, mobilidade urbana também é sinônimo de qualidade de vida. Uma cidade em movimento. Uma Floripa em expansão. Erguida pelos colonizadores, construída por nativos e povoada por gente de tudo quanto é canto. Sinônimo de magia e progresso. O sucesso do futuro de uma cidade também depende não apenas da gente voltar o olhar para frente, mas sim para o retrovisor. Enxergar no passado aquilo que deu certo e melhorar aquilo que precisa de ajustes. É esse o segredo para desenvolver e crescer uma cidade. A Floripa de 3 séculos atrás se transformou. Mudanças facilmente compreendidas ao visitar o passado. Estamos na antiga Casa de Câmara e Cadeia, um dos 3 primeiros edifícios levantados no então povoado de Nossa Senhora do Desterro. Hoje abriga o Museu de Florianópolis. Acho que o interessante quando a gente vê a maquete, vê essas áreas verdes e que pouca gente entende é que a nossa cidade ela tem 50% área de preservação, né? E as áreas que a gente tem de crescimento, elas são reduzidas, né? Imagens, a maioria em preto e branco, retratam os ciclos do desenvolvimento urbano. Aqui, por exemplo, a gente tem imagens do aterro da Baía Sul, quanto ele foi importante para o crescimento da cidade. Hoje a gente não consegue imaginar a cidade, Florianópolis, sem essa dimensão de terra, que antes não existia por aqui. E agora ela faz parte do cenário, da vida e da rotina de quem vive por aqui. Floripa cresceu e rápido. Se a gente pensar que a cidade, ela 20 anos, duplica a população, tu não tem uma infraestrutura que consegue caminhar nessa velocidade. Lá em 1845, escravos colocaram as pedras da primeira rua calçada de Santa Catarina. Poderia ser o pontapé inicial num contexto de desenvolvimento urbano, ali mesmo em Santo Antônio de Lisboa. Mas foi só para agradar Dom Pedro II. Era a primeira vez que o imperador visitava a sua província de Santa Catarina. Nós estamos aqui no calçamento de 1845 e depois o centro urbano, o desterro, o centro administrativo, onde tem a igreja, onde tem a praça, onde tem o porto, onde tem a efervescência maior comercial. Só por volta de 1880, quase 40 anos depois, é que vai começar a receber os calçamentos de paralelepípedo, que já é uma outra tecnologia, já é uma outra forma de dotar de calçamentos. Passado e presente num legado de gerações. No século XIX e da freguesia do Ribeirão à freguesia do Rio Vermelho. Era uma epopeia, né, de dias, esse deslocamento que hoje faz em poucas horas. O tempo não para. O passado não volta. O presente é agora. E o futuro? Este precisa ser construído e com planejamento. É preciso que as cidades deixem de ser planejadas para os carros
A gente precisa lembrar que quem vive na cidade não são carros, são pessoas. Obras estruturantes como a duplicação da Rua Deputado Antônio do Vieira são necessárias. Um legado do presente para o futuro. Mas é preciso lembrar do passado e avançar. Ir além. Pensar no coletivo. Transporte público eficiente e uma cidade moderna e sustentável. Agora a gente está num momento de discussão do plano diretor da cidade, então é um momento importante para a gente discutir e planejar a cidade para o futuro. E a gente pode planejar também os locais de residência, os locais onde é permitida a instalação de serviços, aproximar os locais onde as pessoas vivem do local onde elas trabalham. Com isso a gente consegue reduzir a necessidade de deslocamento dentro da nossa cidade ao criar novas centralidades. Essas ações de infraestrutura elas também têm que ser pensadas a respeito ao passado e elas têm que fazer essas projeções para o futuro. Elas vão ser efetivamente práticas a longo prazo? Legados foram construídos, precisam ser mantidos e aperfeiçoados. É a Floripa rumo ao futuro, sem esquecer das marcas edificadas por quem já viveu aqui nessas terras. Uma espiadinha na história e de repente percebemos o quanto evoluímos. A pesca artesanal, uma das primeiras atividades econômicas da ilha de Santa Catarina, é prova disso. A atividade evoluiu com o passar do tempo e hoje continua levando o nome de Floripa para o mundo inteiro. Olha o peixe aí, pessoal, fresquinho aí, ó. Olha só o peixe aqui, fresquinho aqui, ó. É bom? Pra mim é. Peixe é bom, né? Sim. É saudável. Saudável. Chega logo, coisa boa, chegou agora. Tainha frita, né? Encostinha bem fritinha, boa. Camarãozinho grande, é só aqui a promoção. Hoje tá fresco, ó. Acabou de chegar pra nós. Este aqui é um lugar cosmopolita, tem história, cultura, gastronomia e uma relação intensa da cidade com o mar, ou seria do mar com a cidade. Isso tanto faz, o fato é que a tradição da pesca se tornou uma marca de Floripa e até produto de exportação. Só que isso não começou de um dia para o outro. A pesca começou com o povo indígena Carijó, como fonte de sobrevivência. Daí vieram os colonizadores açorianos, que passaram a vender o pescado. A atividade se expandiu, inclusive com a caça de baleias. Tainha, sardinha e o camarão consolidaram a pesca artesanal e industrial como importantes vetores econômicos da época. No começo do século XX, houve um aumento na produção e exportação do pescado da ilha. Com a expansão do turismo, comércio e dos serviços, cresceu a demanda por lazer e entretenimento, sem deixar a pesca esquecida. E em meio à proibição da caça das baleias, surgiu a maricultura. Até os dias atuais, o trabalho do pescador e do maricultor são essenciais para a cidade. A pesca em Florianópolis é um legado de gerações. Tinha duas coisas que faziam aqui no Ribeirão, quando era aqui que não tinha nem estrada, que o pai nasceu aqui. Trabalhava na roça e pescava. Parte da história do seu Dorvalício está nesses livros. O legado que o pai deixou para nós é magnífico, né? Mas essa herança que o pai nos deixou, nem todos têm essa, né? Dos 10 filhos do pescador do Ribeirão da Ilha, 3 se encantaram pela pesca e deram continuidade àquilo que o pai começou lá atrás. E realizaram sonhos. Se para o jovem da cidade hoje o sonho é ter um carro, para o pescador que começa é ter um barco. É ter um barco. Isso aí não tem... O pescador, o objetivo dele, o que é? É um barco bom para pescar. Então, ali tem um sonho realizado. Na beira da praia, o pescador é o homem sábio. Junta experiência e técnica e tenta passar para frente. Prende isso aqui assim no dedo, a gente prende no dedo assim, ó. Essa encalinha aqui. Eu não vou perder meu dente aqui? Não. E aí tu vai fazer isso aqui, ó. Levar para lá, para cá e jogar. Para trás, para frente e joga. Abre a boca. Ó, não foi ruim, ó. Aí, ó, primeiro dia não foi ruim, ó. Ó, primeiro peixe. Nota 6. Tá bom. Mas ficou difícil sobreviver só da pesca. Nos últimos anos a pesca artesanal ela
baixou bastante. Então quem sobrevivia da pesca artesanal teve que procurar outra coisa. Muita gente arrumou serviço no centro, vigilante, essas coisas. Aí depois de um tempo aí apareceu uma agricultura, aí comecei a trabalhar uma semana com um para aprender, trabalhei uma semana com outro para aprender e comecei a criar ostra. Primeiro comecei no marisco e depois eu comecei com a ostra. E a ostra é o que veio para os outros salvar a lavoura dos pescadores. Florianópolis é o maior polo produtor de ostras do Brasil. Pesca e maricultura movimentam a economia, o turismo, a gastronomia e desenvolvem o que se chama de cadeia de negócios. Ela se configura quando eu tenho um pescado que é devidamente armazenado e que depois vai para os restaurantes que se desenvolvem na ilha. Toda a nossa gastronomia. Sem peixe e sem ostra, impossível para o Beto trabalhar. São 40 anos de restaurante no mercado público. Aqui no meu local, por exemplo, 98% dos produtos são derivados do mar. Tudo isso envolve um trabalho que a cidade inteira se movimenta. O impacto na economia é gigantesco. Os derivados do mar hoje geram muitos empregos, boa renda e mostram a cara da nossa cidade. Do passado ao presente, do mar para o cativeiro. No Laboratório de Piscicultura Marinha da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, um projeto pioneiro no Brasil que começou em 2014. Os pesquisadores conseguiram reproduzir e criar tainha em tanques. Mais um legado de ponta para a pesca. Hoje é uma importante alternativa, né, à pesca, pela questão da aquicultura ser se você não retira da natureza, né, tem uma questão ambiental muito importante. Além disso, a agricultura a gente consegue propiciar a matéria, né, o peixe, o ano inteiro, quando a gente quiser, com um padrão de peso, padrão de tamanho, padrão de produto, o que a pesca é muito complicado, né? Tradição, pesquisa e tecnologia, numa costura sincronizada entre passado, presente e de olho no futuro. E tem uma coisa que preocupa todos os maricultores e pescadores também, se chama saneamento básico. Que se nós não tivermos o devido cuidado com a balneabilidade e, sobretudo, com a sanidade da ilha, das baías, nós vamos comprometer essa atividade no futuro. Estamos quase no fim do nosso programa especial, mas tem um assunto que não poderia ficar de fora. A nossa ilha, ela cresceu em tamanho com os aterros, que mudaram drasticamente a paisagem, a rotina e a vida do nosso povo. O nosso pedacinho de terra perdido no mar ganhou mais terra para se expandir e se desenvolver. Mas é um legado que pode ser aprimorado para as gerações que virão. Na história existem diversos relatos de quem se apaixonou por esse pequeno pedaço de praia quase no centro de Florianópolis. Já dizia Virgílio Várzea. A praiazinha de Arataca, talhada em forma de alfange, portanto, com sua barra de areias claras, a verde colina tapizada de grama que se eleva pouco a pouco até o Morro do Cemitério. É um sítio quase desabitado, mas de uma disposição geológica tão caprichosa e artística. Nesse mesmo registro, o ilustre almirante Saldanha Gama diz o seguinte: não sei que simpatia me arrebata por esta pequena praia. Tenho já viajado grande parte do globo, mas é ali que desejo acabar os meus dias. Aqui foi justamente onde Carl Repke construiu um estaleiro. Conta a história que já havia um estaleiro aqui nesse local e os dois foram construídos no mesmo lugar. A história prova que por aqui também se iniciou essa relação tão próxima de Florianópolis com o mar, inclusive das pessoas saindo daqui mundo afora. Os navios e veleiros construídos no estaleiro de Carl Repke seguiam de Floripa para mares distantes. Entre os destinos estava até Buenos Aires. De 15 em 15 dias tinha viagens para Santos e Rio de Janeiro, com paradas em Itajaí e São Francisco do Sul. Os preços variavam conforme o trajeto e o local onde o passageiro ficaria na embarcação. Para ir na ré, era mais caro do que na proa.
O estaleiro não existe mais. No lugar agora tem um restaurante da Rosana, que faz questão de preservar a história local. Na parede, recortes de um pedaço do passado, reconhecido por quem veio de fora visitar o espaço. Entre essas fotos tem um senhor que é um engenheiro naval do Rio de Janeiro, que trabalhava aqui no Cauê-Pique. E ele veio a sofrer um acidente e veio a falecer aqui. E a família veio passear em Florianópolis. E pelo meu site, por tudo, eles vieram conhecer o espaço que era o antigo estaleiro que o avô deles trabalhava. Mas jamais imaginariam que aqui teria um acervo de fotos e que numa das fotos era o avô deles que estava ali. Então foi um motivo de muita emoção, de muita comoção e foi um momento lindo. Com o passar do tempo, a cidade se afastou do mar. Literalmente ficou mais longe com a construção dos aterros. O primeiro em 1880, no pé do Hospital de Caridade. A água batia quase no morro. Toda essa área que nós estamos aqui era uma área onde ficavam os clubes, as garagens dos clubes náuticos centenários, né? E era uma movimentação muito grande de pessoas que vinham para a borda d'água fazer torcida para estas regatas. Os amigos que agora caminham em meio às ruas e ao comércio aproveitaram o mar que batia na frente da casa deles, pertinho das ruas Francisco Tolentino e Conselheiro Mafra, no centro da capital. A gente parava ali, tinha um posto de gasolina, que a gente enchia as boias de pneu de caminhão para brincar na praia ou com prancha de isopor. Isso aqui era uma praia familiar. Aqui foi o hotel da família Espíndola. Eu me criei nesse hotel e era a praia aqui na frente. A gente fugia aqui para a gente tomar banho de mar, para pegar as pranchas de isopor e a terra em Samaria. Na década de 1970, um novo aterro levou o mar para mais longe desta região, onde está o mercado público e também ficava o Miramar. Depois do aterro, o lugar onde os amigos tomavam banho passou a ser espaço para jogar futebol. Tinha rivalidade. Pessoal da Rita Maria com o pessoal daqui da Vai Quem Quer. Eram duas praias, né? Tinha a Ilha do Carvão e tal. E aí a gente juntou e fez um time chamado Turquia Futebol de Areia. Os primeiros aterros, eles visavam o quê? Conter o assoreamento que as águas traziam, as águas dos rios traziam para as marinhas da cidade. Então, a necessidade de canalização desses rios e de evitar esse assoreamento fez com que os primeiros aterros fossem feitos aqui na prainha. Se por um lado os aterros ajudaram no desenvolvimento de Florianópolis com o vai-vem de pessoas, carros, ônibus, por outro, a ocupação desta expansão de terra poderia ser melhor aproveitada e render bem mais para a cidade. Todo esse aterro que a gente tem hoje, a gente tem uma riqueza enorme e que pode ser muito bem trabalhada dentro de um planejamento integrado, tirando ou ajustando os penduricalhos que estão dentro do aterro, né? que tem diversas utilidades, e a gente priorizar para a cultura, para o esporte, para o lazer, com viabilidade econômica, né? Envolvendo a iniciativa pública, a iniciativa privada. Numa cidade rodeada pelo oceano, a relação do passado com o mar se afastou do presente e ainda continua sendo um desafio para o futuro e para a construção de um legado histórico, cultural e econômico para as próximas gerações. Faria uma enquete, o que nós queremos aqui em Florianópolis, aqui no centro. O espaço poderia ser mais aproveitado. Os tempos não voltam, né? O que foi bom, foi passado, é história, né? Nós temos que discutir como é que a gente pode colocar novamente a cidade de frente para o mar e não de costa para o mar. Florianópolis é uma ilha, gente. Nós precisamos de navio, precisamos de... A náutica é a nossa cara. Vamos falar agora um pouco sobre agricultura, especialmente de café. Porque você sabia que o café de Florianópolis chegou a ser considerado o melhor café do mundo? Nem a gente sabia, mas a gente descobriu por que o grão de Floripa era tão valorizado no mundo inteiro. Sabia ainda que os grãos produzidos no interior da ilha levavam até 11 horas para chegar até o centro e seguir daqui de navio até outros países? Como dizem os manezinhos, espia aí.
cultivo do café ganhou força em Florianópolis no século XIX, principalmente no norte da ilha. Abriu caminho para a diversificação da agricultura local. Meu pai resolveu investir no café para vender, mas só que ele não vinha buscar, tem que levar. Então meu pai enchia 2 carros de bois de café, até o mercado público, parava os navios para pegar o café e levar para a Áustria. O professor Sardá lembra ainda de como o café trouxe à tona a estrutura social da época. A mulher só se casava se os futuros sogros confirmassem que ela sabia torrar café, sabia lavar louça, lavar roupa, criar os filhos e ainda ajudar o marido na lavoura. Então ele não dava permissão para casar. Atualmente, na propriedade do Sardá, ainda estão alguns pés de café plantados para reviver aquele tempo. O nosso café é gostoso. Tem uma pureza. E os cafés industrializados, eles têm uma certa mistura. O engenho dos Andrade também conserva um pedaço da história do café em Florianópolis. Os pés cultivados em meio à sombra das árvores deram à ilha o título de melhor café sombreado do mundo. Nós chegamos no início do século XX, o café de Florianópolis recebeu o título de melhor café do mundo, pela forma que ele era produzido. Aqui o café, devido ao frio na época, a geada, o café era sombreado, ele era plantado debaixo de florestas, árvores grandes, né, de copa de árvore. Mas a forma que os agricultores colhiam, que era só o grão maduro, para não ter falha, não perder a qualidade, e também a forma que secavam, né, para não pegar fungo, isso tudo contribuía para uma qualidade excepcional. Transformado num espaço cultural, o engenho ainda preserva a estrutura daquela época. Na eira, os grãos eram colocados para secar durante dias. Quando prontos, seguiam rumo a outros destinos. Imagina se Florianópolis ainda mantivesse esse tipo de transporte para movimentar as riquezas aqui da cidade nos dias atuais. Provavelmente a gente iria ter uma Floripa parada e uma economia que não conseguiria se desenvolver. Até porque naquela época, para transportar, por exemplo, uma carga de café lá do norte da ilha até o centro da cidade, se levava pelo menos 11 horas em estradas que não eram de asfalto ou calçadas, estradas de chão. Os cafezais sumiram, dando lugar na cidade a outras atividades agrícolas, agora aliadas à preocupação socioambiental. Este é um sítio no sertão do Ribeirão da Ilha, distante quase 30 quilômetros do centro de Floripa. O Sérgio é administrador de formação, a Elaine, educadora física. 10 anos atrás, decidiram mudar de vida e buscar novas alternativas para estas terras localizadas numa unidade de conservação ambiental. Era uma grande monocultura de mato e a gente foi aos pouquinhos fazendo algumas SAFs, né, que são sistemas agroflorestais. Em outras áreas a gente está deixando a mata vir por conta. Mas a gente percebe que onde a gente intervém é muito mais rápido o processo, né, de conseguir realmente regenerar não só a terra, mas também de produzir alimentos. Baseado no conceito de agrofloresta e agroecologia, o casal produz alimentos orgânicos. Legumes, verduras e frutas colhidas aqui são comercializadas na própria região. O plantio segue o modelo consorciado, uma técnica que junta diversas culturas no mesmo espaço, para melhor aproveitar o solo. Isso aqui também é uma roça de aipim, mas é consorciada, né? Assim, a gente plantou junto milho, feijão, já colhemos, e agora está o aipim que a gente vai fazer nossa mandioca, que vai usar para fazer nossa farinha. Aqui não entra nenhum tipo de produto químico ou defensivo agrícola. Então aqui não vai adubo, então é um sistema inspirado na própria natureza, né? De outras vezes que eu plantei a uva, as formigas atacaram a uva, né? Então elas estão fazendo a função delas, né? Então, para dificultar um pouquinho, né, fiquei sabendo que elas não gostam da folha da batata doce, e aí a gente consorciou, né? Colocou aqui embaixo a batata doce e fez uma espaldeira com as mudas de uva, né? E por enquanto tem funcionado.
Onde as árvores cresceram, o casal passou a plantar café sombreado, aquele que já foi o melhor café do mundo. O próprio meio ambiente tem respondido às transformações realizadas na propriedade. Já começa a se aproximar muito aqui, né, os animais silvestres aqui nativos, que aqui meio que se tornou um oásis também para eles, né, que tem muita oferta de frutas, né. A gente está gerando cada vez mais vida e é muito prazeroso. E aí a gente abrindo, né, os caminhos para escoar a água, acabamos encontrando essa nascente. E é uma emoção, né? Poder ver uma água limpa dessa, cristalina, nascendo da terra, brotando da terra. Da mandioca ao café, das grandes plantações aos cultivos focados na conservação ambiental. A história mostra que é possível desenvolver capacidades para se adaptar, inovar, agregar valor à produção e transformar o passado e o presente em caminhos sustentáveis para o futuro. Até o fim do ano você acompanha mais reportagens especiais do projeto Floripa 350 em todas as plataformas do Grupo ND. Lá no portal ND+, você tem conteúdo, assunto quentinho, novo, toda semana. Por hoje é isso. A gente se vê por aí, desbravando os legados da nossa Floripa. Até mais!